Ninguém tá falando aqui, é bom deixar bem claro isso antes que recebemos uma Esse intimação. cara tem medo de processo? Bicho, Não é eu tenho medo de 3 processo. processos do PT, Não é. Professor né? Aquito, entenda uma Eu coisa. tenho Não, 3 não. processos da esquerda. 2 eu ganhei. E um perdeu, beleza. Eu perdi Aí todo mês porque você eu tem que falei a pagar. verdade. Não, é isso mesmo. Eu É pedi lógico, pra- falar a verdade pode acontecer isso. Eu pedi para não votar em deputado que pedisse voto de Ó, prisioneiro. de novo uma nova, se já foi condenado, vai de novamente tá incorrendo na mesma Foi em situação. época eleitoral agora. Vamos lá. Pode falar. Então eu acho o seguinte, é bom deixar bem claro que nós estamos falando aqui sobre uma questão relacionada a crianças, a adolescentes, a pessoas que são tuteladas por algum responsável. Então essa desconstrução, inclusive eu quero já emendar aqui na questão do livro que foi lançado aqui em Maringá mesmo, né? Aquele Uma Vida do Chuveirando, né? Isso. Que deu uma certa polêmica e Sim. que o município, a prefeitura aqui de Maringá que patrocinou, né, a publicação desses a livros história e foi agora assim. fez inclusive uma oficina, né, Esse- para quem quiser que tivesse interesse levava as crianças lá Pra assistir. e para assistir essa oficina esse livro- baseada no livro, né? Esse livro ganhou um concurso literário, o prêmio Aniceto Tomate, e um dos prêmios era ele ser impresso. Então ele foi impresso com dinheiro público. É, né? exatamente. E em ato seguinte, isso não estava previsto no prêmio, ele foi transformado em uma política pública, porque foi usado espaço público, chamando crianças, para o cidadão lá, com uma cara bem bacaninha, inclusive, né, inofensiva, com as unhas pintadas, dizer do tio, né, contando uma história sobre a questão da sexualidade para crianças, né, que é o que o Stephanie... Exatamente. Tá Então, trazendo o aqui. que nós estamos falando aqui é justamente nessa prática ou tentativa de prática criminosa em cima de crianças e adolescentes que não são capazes e Cuidado, não você têm vai- você vai ser e não processado, tem, hein? não tem. Isso é fato. Não tem discernimento para entender, escolher o que querem da vida. Então, quem são os tutores são os responsáveis, os pais. Eu acho que isso tem que ser resolvido no âmbito privado e não público. Não é escola, não é professor, não é pedagogo, não é prefeitura de Maringá ou qualquer prefeitura que seja a imposição desse tipo de material para tentar desconstruir o gênero da criança. Eles não têm discernimento para isso. É por isso que nós estamos aqui debatendo e falando. Eu queria saber qual que é a tua opinião sobre esse livro que foi publicado, teve a oficina baseada nesse livro, então o que você pode colocar nos prós e contras aí? Não sei se vai ter prós, mas enfim. Sim, foi bastante polêmico, né, esse evento aí. Assim, o problema é o seguinte: é um material com nítido viés ideológico, desconstrucionista, onde os recursos públicos foram utilizados para poder organizar esse evento, patrocinar esse evento. Então, aí aí a gente entra numa esfera muito complicada. E aquelas pessoas que não concordam que o seu recurso, os seus impostos sejam investidos em divulgação de pautas contrárias a que eles possuem, né? Então, por exemplo, professor Aquito, ele pagador de imposto, né? E ele sabe que o dinheiro dele está sendo investido para patrocinar um evento que ele não é a favor, um evento ideológico. E o Estado ele não tem uma ideologia em específico, né? O Estado não pode defender uma ideologia como tem acontecido, né, em relação a isso. Então, o que acontece? É um material que desconstrói os pilares, né, e valores intrínsecos da sociedade, questiona muito a questão também da maturação, onde a criança ela tem também as suas próprias condições. A partir do momento que ela vai crescendo, vai evoluindo, ela vai se identificando com a questão da sexualidade. E aí insere também uma discussão para crianças que não estão preparadas para assumir um posicionamento, assumir uma sexualidade, uma vertente dessa sexualidade. Então, assim, é algo realmente bem problemático, bem delicado, porque gera nessa criança conflitos com os quais elas não sabem lidar ainda, porque não é no momento uma preocupação dessa criança. O problema sim, é um material voltado para crianças e essas crianças não estão preparadas ainda para poder responder
a esse tipo de estimulação. Pode criar aqui uma série de dificuldades emocionais, psicológicas, dificuldades com a sua própria identidade, suas próprias características, e aí a gente não sabe o que pode acontecer com essas crianças a médio e longo prazo. Eu acho incrível, Stephanie, eu tenho uma vontade de chamar você de doutor, cara. Imagina, pode falar Stephanie mesmo. Psicólogo, não, doutor, né? Porque médico, mesmo sem ter doutorado, chama-se doutor, né? Você é da área da medicina, né? Dessa área aí, humanas, né? Vou chamar de doutor. Assim, cara, nós temos aqui, dentro dessa fala que você colocou, uma coisa absolutamente importante da gente estar vendo, né? Mexe-se com o psique da criança, né? De uma tal forma, cara, que será que essa criança tem maturidade lá na frente de, ao descobrir que estava errada, trabalhar tudo que ela passou durante a vida para reconstruir-se, né? Eu vou traduzir em miúdos. Para mim, o ser humano é o ser mais frágil que tem na sua relação afetiva, se você me permite dizer assim, né? Se você descobre, Stephanie, hoje que é filho do vizinho, desculpe, eu não conheço tua família, mas só estou fazendo uma comparação, né? Que você é filho do vizinho, você pira. Talvez você não pire que você é psicólogo, você consiga trabalhar isso, né? Mas o cidadão que não tem a formação, ele pira. Como? Eu não sou filho do meu pai? A minha mãe fez isso, né? Ele entra numas que tem que ser internado, tem que tomar remédio, né? Então, eu vejo assim, cara, você pega uma criança, você faz uma doutrinação covarde com uma criança que ela não tem maturidade e não é no tempo que ela tem essa maturidade para receber essa informação, e quando adulta, ela descobre que ela foi, aspas, enganada, porque ela sofreu influência do meio, né? De um meio pernicioso e ideológico. Pira o cabeção. Não é isso que pode acontecer? Sim, claro, com certeza. Isso acontece com muita frequência, né? E claro que não é divulgado, não são divulgados casos assim, mas sim, acontecem. E aí os pais têm muita dificuldade de lidar com isso, porque essa criança ela pode desenvolver futuramente dificuldades emocionais com a sua própria identidade por conta de uma estimulação precoce. É algo que seria evitado, permitindo que essa criança vivenciasse as suas fases, as fases da sua vida de uma maneira natural. É claro que essa criança ela vai entrar em contato com vivências futuras e ela vai se descobrindo naturalmente. O problema é quando sim há uma forçação de barra para que isso aconteça antes do tempo, antes do momento em que essa criança tenha condições emocionais para lidar com esse tipo de conteúdo. A gente não está fechando as portas para que esse indivíduo se descubra. Não é disso que a gente está falando. Todo mundo tem direito de viver aqui exatamente aquilo que deseja. Com certeza. Né? Todos nós somos livres, as pessoas fazem de suas vidas o que elas bem querem.